Oi, gente. Então, parte 2 da aula. Eu falei pra vocês, né, que eu ia continuar aqui de onde tem poema, então vamos analisar e conversar um pouquinho sobre o que é a definição de poema. Então, poema a gente usa para se referir a obras que são feitas em verso. Lembrem que em verso quer dizer o contrário de um texto em prosa, então texto corrido. Texto corrido, no caso, é a prosa, viu, gente? Não é o verso é o contrário. Então, quando eu falo de poema, eu estou me referindo a composições poéticas. E poema também, eu peguei essa definição aqui, que pode ser considerada a arte de retratar a poesia no papel. Então, quando a gente fala de poema, a gente está falando por um texto que tem estrofe, que tem verso, certo? Uma das formas fixas de um poema que a gente pode ter, que é muito comum a gente estudar, é o soneto. Soneto é um tipo fixo de poema. Por quê? Porque um soneto, para ser considerado um soneto, tem que ter duas estrofes com 4 versos, que são 2 quartetos, e duas estrofes com 3 versos, que são 2 tercetos. Tercetos, certo? Então, vamos lembrar aqui, vamos começar a comparar uma coisa com a outra. Enquanto eu falei pra vocês, né, que a poesia estava presente em todos os lugares, estava no olhar, estava no pôr do sol, estava numa escultura, num quadro, enfim, o poema, ele tá no papel, certo? Por isso que a gente pode chamar ele como uma retratação da poesia no papel, porque o poema é um texto, certo? Ele está escrito. Eu não posso dizer, enfim, que um poema está no olhar de alguém, certo? A gente usa isso mais como conceito de poesia. E enquanto vocês devem lembrar lá que na poesia, que eu falei que poesia é o que a gente quer expressar, o poema já é como a gente quer expressar o que a gente quer. Então, se eu quero expressar um sentimento, uma das maneiras que eu posso usar para me expressar é o poema, certo? Então, a poesia a gente sempre foca mais em forma, poema é um desses conteúdos com os quais a gente pode expressar essa forma. E aqui uma observaçãozinha importante, porque é aqui que todo mundo confunde muito esses conceitos. De que todo poema é poesia, mas nem toda poesia é poema, certo? Justamente porque poema é uma das formas que eu posso ter de interpretar e de produzir, no caso, um tipo de poesia. Mas é como se fosse um círculo maior, certo? Aqui eu tenho o círculo grande, que é de poesia. Então aqui dentro eu tenho poema, aqui dentro eu tenho pintura, eu tenho escultura, eu tenho filmes, enfim, eu tenho vários conceitos. Então, um dos tipos de expressão de poesia é o poema, certo? Então, todo poema é poesia, mas nem toda poesia é um poema, certo? Lembrem disso. Aí que eu trouxe um exemplo, né? Eu acho que é um dos mais conhecidos que a gente tem na literatura brasileira de soneto, que é o soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes, todo mundo deve conhecer. A Bianca até usou como um trecho, assim, como um exemplo de pontuação na aula de pontuação para vocês, eu me lembro. Então, vamos dar uma lida. Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. E em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então aqui, como eu falei pra vocês, né? O soneto é um poema de forma fixa que tem que ter obrigatoriamente 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, certo? Isso aqui saiu errado, é pra estar aqui essa palavra. Enfim. Então aqui a gente tem o soneto de Fidelidade do Vinícius, que, caso vocês tenham curiosidade de pesquisar, né? Ele também fez vários sonetos bonitos, vale a pena a leitura. E agora a gente vai falar debater um pouquinho o sentido de conotativo e denotativo. Então vamos lá. É bem simples, certo? Conotativo é o sentido figurado, abstrato, que a gente vai interpretar com a nossa imaginação, basicamente. E o sentido denotativo é o sentido literal, o sentido real. Eu até deixei em negrito aqui para lembrar de falar para vocês. Lembrem de, quando eu falo de denotação, eu tenho que lembrar de dicionário. Então, quando eu tô falando de sentido denotativo, lembrem do de dicionário. Então, é o sentido real, certo? O sentido objetivo, assim. Vamos deixar... Acho que a gente pode dizer que é um sentido objetivo. E o sentido conotativo não, é quando eu vou explorar aqueles outros significados que as palavras podem ter, certo? Vou usar um pouco mais da emoção para interpretar, um pouco mais da imaginação. Então, o denotativo ele é mais amarrado aqui ao dicionário e o conotativo não, certo? O que a imaginação quiser, você pode interpretar aí. Então, alguns exemplos, vamos lá. Você tem um coração de pedra. Ninguém tem, na vida real, um coração de pedra, né? Enfim. Então, é um sentido conotativo, certo? Já que ninguém pode ter um coração de pedra. Aí, já li esta página do livro. Sentido denotativo. Todas as palavras aqui estão sendo usadas com sentidos
o sentido neutro, assim, que elas possuem, o sentido do que tá lá no dicionário mesmo. Aí aqui são duas frases que vão usar palavras em sentidos diferentes pra gente poder comparar uma com a outra. Aquela aluna é fera no português e os domadores conseguiram enjalar a fera. Nessa primeira frase, eu não tô falando fera no sentido de dicionário, né? Eu não tô dizendo que a aluna é um animal, enfim, nada disso. Tô dizendo que ela é muito boa no português, então é o sentido conotativo. Estou usando da conotação nessa terceira frase aqui. Na última, os domadores conseguiram enjalar a fera. Eu já estou falando de fera, né, do caso de bicho. Então, é o sentido denotativo lá do dicionário. Lembrem, denotativo, dicionário, D de dicionário. E agora, que eu tinha prometido para vocês, na aula de tipo e gênero textual, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de narradores, certo? Que a gente pode ter nos nossos textos. Narrador nada mais é, né? Não tem muito mistério. É a voz que vai contar uma narrativa, é a voz que vai estar narrando aquele texto. E ele tem 3 tipos principais, que é o personagem, o observador e o onisciente. E agora vamos detalhar cada uma destas. O narrador personagem, que é o que a gente vai começar falando, ele pode ter 2 subtipos. Então, o primeiro que a gente vai ver é o narrador protagonista, que, como o próprio nome já diz, é um tipo de narrador personagem, em que o personagem que é o principal da obra, é um personagem protagonista, é ele que vai narrar o texto. E aqui eu trouxe um exemplo de Memórias Póstumas, falta um D aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra do Machado de Assis, uma obra muito importante dele, em que a obra é narrada pelo Brás Cubas, certo? Ele a personagem protagonista da história e ele que narra o próprio texto. Então ele é um tipo de narrador personagem protagonista. A gente pode ver aqui nesse trecho que eu trouxe. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu, e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Então, aqui a gente vê, né, que esse trecho aqui está presente no começo do livro, que ele está introduzindo a história que ele vai contar. E ele fala que na minha cabeça, faço eu. A gente vê que tem vários elementos que indicam, né, que é um narrador personagem que está narrando essa história, e quando a gente conhece, estuda e lê a obra, a gente percebe que o Brás Cubas é o protagonista, então ele é um narrador personagem protagonista, certo? Sem muito mistério. Agora, o narrador personagem testemunha. Enquanto o narrador personagem protagonista é o principal personagem da obra, o narrador personagem testemunha é o coadjuvante, certo? Aqui eu trouxe um trecho desse livro Lendas do Sul, do João Simões Lopes Neto, que a gente só consegue realmente assim, deixar claro esse conceito quando a gente conhece a obra, certo? Que vocês vão ter que acreditar em mim, se ninguém nunca tiver lido. Eu tô falando pra vocês que quem tá narrando aqui é um personagem que não é o principal, certo? Do mesmo jeito que quem tá narrando aqui é um personagem que é o principal. Quando a gente lê a obra, a gente sabe dizer quem é o principal e quem é que não é. Então, isso fica claro pra gente, certo? Os dois são personagens, mas o que vai mudar é se ele é o coadjuvante ou se ele é o personagem principal. Então, vamos dar uma lidinha aqui nesse trecho. Era eu que cuidava dos altares e ajudava a missa dos santos padres da igreja de São Tomé, do lado ao poente do grande rio Uruguai. Sabia bem acender os círios, feitos com a cera virgem das abelheiras da serra, e bem balançar o turíbulo, fazendo ondear a fumaça cheirosa do rito, e bem tocar as santas na quina do altar, 2 degraus abaixo, à direita do padre, e dizia as palavras do missal. E nos dias de festa sabia repicar o sino, e bater as horas, e dobrar afinadas. Eu era sacristão. Então aqui, quando a gente estuda mais essa obra, essa obra é bem desconhecida, assim, eu peguei de exemplo mesmo na internet. A gente não vai estudar ela, eu acho, no nosso conteúdo desse ano, mas enfim, né, é um exemplo porque quem tá narrando aqui não é o cara principal do livro, então ele é um narrador, personagem, testemunho. O próximo, narrador observador, certo? Nossa segunda categoria macro de narrador. É um narrador que ele tá por fora da história, ele não tá dentro da história, consequentemente ele não é um personagem. Então ele não vai narrar mais as coisas em primeira pessoa, certo? Geralmente essa narração é feita em terceira pessoa. Então vamos ler aqui um trecho de As Intermitências da Morte, do José Saramago, pra gente entender um pouquinho como é esse narrador observador. Aqui ele fala: desvairados, confusos, aflitos, dominando a custo as náuseas, os bombeiros extraíam da amálgama dos destroços míseros corpos humanos, que, de acordo com a lógica matemática das colisões, deveriam estar mortos e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos e assim eram transportados aos hospitais, ao som das dilacerantes sereias das ambulâncias.
Nenhuma dessas pessoas morreria no caminho e todas iriam desmentir os mais pessimistas prognósticos médicos. Então aqui a gente vê que é uma narração feita em terceira pessoa, a gente vê que não é ninguém, não é um dos acidentados que está falando do trajeto dele ao hospital, certo? É uma pessoa que está vendo de fora. Consequentemente, como essa pessoa não está envolvida na trama, não faz parte da história, do enredo, essa narração, o tipo de narrador observador, ele tende a ser mais neutro, certo? Ele tende a ser mais impessoal. Ele é um narrador que literalmente, a história está acontecendo aqui num quadradinho e ele está vendo do lado de fora, pela janela. Então ele não tem um conhecimento, assim, profundo das personagens, certo? Ele não opina tanto. Por isso que ele tende a ser um tipo de narrador mais impessoal, certo? Então, alguns sites, algumas fontes, enfim, de literatura, eles citam outros subtipos de narrador observador. Mas eu não trouxe aqui pra vocês porque é uma linha de divisão um pouco mais tênue, sabe? Alguns falam que tem um narrador observador que é misto, que ele se mistura mais com o onisciente. Tem outros que não, que é um narrador observador que eles chamam de narrador câmera, porque é como se fosse uma câmera de um cinema, por exemplo. Uma câmera filmadora em que ele tá ali só pra realmente observar e gravar tudo e transmitir. Outros que não, que eles falam que é um narrador meio intermediário, porque ele nem é tão impessoal, mas ele também não chega a ter muito conhecimento das personagens que nem o narrador onisciente. Enfim, nas questões isso é abordado de maneira mais geral, certo? Vocês só precisam saber do conhecimento mesmo de o que é um narrador observador. Então vamos para o nosso último tipo de narrador, que é o narrador onisciente, que do mesmo jeito que o personagem, ele também tem dois subtipos. O primeiro que a gente já vê é o onisciente intruso. Como o nome dele já diz, né, a gente consegue deduzir que é um narrador onisciente que se mete nas histórias da personagem. Ele vai dar o palpite dele no meio da história. Mas o que é, antes da gente começar a falar de intruso, vamos entender o que é um narrador onisciente. Onisciente, que nem o conceito dele já diz, né, é um narrador que está em todos os cantos ao mesmo tempo. Ou seja, ele sabe de tudo. Ele não tá, que nem um narrador observador, fora lá do quadradinho que a história tá acontecendo, olhando tudo pela janela. Não, ele tá olhando as coisas lá de dentro do cenário, apesar dele não ser um personagem, certo? Apesar dele não fazer parte da trama. Ele é um narrador, a gente pode comparar assim um pouco como se fosse um narrador fofoqueiro. Ele sabe de tudo da vida de todo mundo, e aí o que vai mudar é se ele vai fazer fofoca pra muita gente ou não. Se ele vai dar a opinião dele sobre o que tá acontecendo na história ou não, certo? Então aqui, o primeiro exemplo que a gente vai ver é um onisciente intruso, ou seja, ele se mete bastante e ele fica opinando, ele fica dizendo o que é que ele tá achando da história que tá acontecendo. Então ele tá narrando e ao mesmo tempo ele tá dizendo a opinião dele, certo? Ele joga lá traços de coisas que ele tá pensando. Então aqui é um trecho de Quincas Borba, do Machado de Assis. Vamos ler. Mas já são muitas ideias. São ideias demais. Em todo caso, são ideias de cachorro, poeiras de ideias. Menos ainda que poeira, explicará o leitor. Mas a verdade é que este olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço tão expressivamente parece traduzir alguma coisa que brilha lá dentro, lá muito ao fundo de outra coisa que não sei como diga, para exprimir uma parte canina, que não é a cauda nem as orelhas. Pobre língua humana. A gente vê aqui, todo esse trecho, ele tá contando os fatos já com a interpretação dele. Quando ele fala, mas a verdade é que este olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço tão expressivamente parece traduzir alguma coisa. Então ele tá observando o fato e é como se ele estivesse conversando com você. Ele tá observando o fato e falando pra você o que é que ele tá achando. Então ele se mete bastante na história. Agora o outro tipo, não. É onisciente neutro. Então, do mesmo jeito, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, conhecedor de todas as coisas, sabe da vida de todo mundo, mas ele tenta passar isso de uma maneira mais impessoal, certo? Tem que ter cuidado para não confundir esse tipo de narrador onisciente neutro com o narrador observador, porque o narrador observador, ele não tem tanto conhecimento assim da história, certo? Ele vai narrar as coisas que eu falei para vocês de uma maneira mais impessoal. O onisciente não, ele tem muito mais conhecimento das coisas que estão acontecendo na história. Então aqui eu trouxe um trecho de Madame Bovary, que, vamos ler. Depois de casado, viveu 2 ou 3 anos da fortuna da mulher, comendo bem, levantando-se tarde, fumando em grandes cachimbos de porcelana, só voltando para casa à noite, depois do espetáculo e frequentando os cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ele indignou-se com isso, montou uma fábrica, perdeu nela algum dinheiro e retirou-se para o campo, onde pretendeu desforrar-se. Mas, como não entendia mais de agricultura do que de chitas, e porque montava os cavalos em vez de os pôr a trabalhar, bebia cidra às garrafas em vez de a vender em barris, comia as melhores aves da capoeira e engraxava as botas de caçar com o toucinho dos porcos, não tardou a perceber-se de que mais valia abandonar toda a especulação. Então aqui a gente vê que é um narrador que ele é como se ele estivesse expressando de uma maneira mais neutra, mas ele continua trazendo algo que está profundo
a natureza das personagens, certo? Quando ele fala aqui, ó, ele tá falando do sogro, que o cara ficou com raiva, ele montou uma fábrica e foi pro campo. E esse cara que foi pro campo, beleza, foi pra lá e queria fazer as coisinhas por lá, queria trabalhar e tal. Mas o narrador fala pra gente, o narrador conhece esse personagem, e ele tá dizendo que o cara não sabia nada de agricultura, que ele não usava os cavalos para trabalhar, que ele bebia a cidra em vez de vender, que ele comia as melhores aves, enfim. Que ele se aproveitava de várias coisas em vez de fazer, de vender, comercializar, enfim, lucrar com isso. Então isso é informação que a gente consegue extrair desse texto porque o meu narrador é onisciente, certo? Porque o meu narrador conhece profundamente os personagens que fazem parte dessa história. E agora a gente vai para a parte 3 da aula, certo? Que é o que eu vou falar do onisciente múltiplo. E aí continuar com os outros conceitos, certo? Então na terceira parte a gente continua daqui.